A paz do Senhor, eu sou o pastor Isaac Strobel, da De Cruzeiro. Em continuidade com o projeto de leitura diária em 60 dias, vamos ler no livro de Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 4 hoje. Acompanhe conosco novas conquistas para tribos. Capítulo 1 de Juízes, repito. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a terra que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e feriram a fio da espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram e pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome Hebrom, Kiriat Arba, e feriram a Sesai, e a Aimá, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer, e tomar-lhe darei a minha filha, a Axa, por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ele se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma benção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam Ezefate, e totalmente o destruíram, e chamaram o nome da cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos
contíguo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ebeleão com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares de sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na terra, ou na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu a Efraim, o cananeu que habitava em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Geser. Tampouco expeliu Zebulun, os moradores de Quitron, nem os moradores da Loal, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Aser expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Aleb, nem Aquzibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários, e os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres e de Aijalon, em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Agora, capítulo de número 2, o anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito fiz-vos subir, vos trouxe a terra que aos vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizesse isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Versículo 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais e outra geração após eles, e se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor
e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubadores os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, como o Senhor lhe tinha jurado, estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram, porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e encurvando-se a eles, e não deixavam as suas obras nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles, e nenhuma das nações que Josué deixou morrendo para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3 de Juízes. Então, pois, as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram os filhos deles às suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram os Balaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusar-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel e saiu a peleja. O Senhor deu na sua mão Cusar-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusar-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel,
porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eudi, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente de Eglon, rei dos Moabitas. E Eudi fez uma espada de 2 fios do comprimento e de um côvado, e cingiu-se por debaixo de suas vestes a sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente. Porém voltou ao ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Esse disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eudi entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só onde estava sentado, e disse Eudi: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eudi estendeu a sua mão esquerda, lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eudi saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco, esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abrireis seu senhor estendido morto em terra. E Eudi escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhe: segui-me, porque o Senhor vos tem dado aos vossos inimigos, os Moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram todos os Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Juízes agora, capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal ao Senhor, ou aos olhos do Senhor, depois de falecer Eudi. E vendo o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arozote Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. E enviou, chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrair gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulum? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei.
E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho do que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Heber queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabi, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinom, tinha subido ao monte Tabor. E Sisera convocou a todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sisera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete a Goim, e todo o exército de Sisera caiu a fio da espada até não ficar um só. Porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. E Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sisera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sisera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Você tem registrado sua participação em nosso projeto? É muito fácil, basta clicar no link que deixamos aqui no comentário e também na descrição do vídeo. Com apenas 2 cliques, você envia uma mensagem para o nosso WhatsApp, confirmando sua participação. Você perdeu alguma leitura? Não há problema, acesse nosso playlist e coloque-as em dia. Não importa o horário ou dia que você fizer a leitura, a qualquer momento você pode confirmar a sua participação. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.